pessoal, e aí, tudo bem? Hoje eu trago um assunto bastante pesado para a gente refletir um pouquinho, que é a questão do desamparo dos idosos na nossa sociedade. A pobreza espiritual de uma sociedade que minimiza a morte dos idosos. Em tempos de pânico, parece que tudo vale para exorcizar o medo. Um dos mantras de alguns governos, sem alma, é claro, e da mídia desinformada, repetiram sob diversas fórmulas, algumas do nível subliminar, para tentar acalmar a população lá quando o vírus ainda não era generalizado. Calma, não se preocupe, isso, o coronavírus, mata só idosos. Mas esse único dói na alma. Dói aqueles que têm idosos ao seu lado e aqueles que têm um mínimo de sensibilidade. Porque a grandeza de uma sociedade é medida pela maneira como se trata os idosos. E uma sociedade que transforma seus idosos em pedaços dispensáveis perdeu todos os pontos cardeais. A sociedade que venera o corpo condena-se ao declínio da alma. Nas culturas primitivas, os idosos desfrutavam de consideração especial porque eram considerados reservatórios de grande sabedoria e de conhecimento. O declínio começou lá na Grécia Antiga e só piorou desde então, sofrendo uma verdadeira queda livre nas últimas décadas. O culto ao corpo promovido na época continuou inexoravelmente o seu curso. Uma sociedade que reverencia o corpo é incapaz de ver além das aparências. Uma sociedade que venera o superficial condena-se ao declínio da alma. Essa sociedade empurra cada vez mais pessoas para se preocupar e se assustar com as rugas, jogando-a nos braços do crescente negócio da cirurgia plástica. Essas pessoas realmente não fogem de suas rugas, mas do que elas significam. Porque eles entendem, nos recantos mais profundos do seu ser, que essas rugas são o começo de uma condenação ao ostracismo. E se há algo pior do que olhar para as rugas no espelho, é saber que você não conta mais porque ao longo da vida recebeu mensagens sutis. E às vezes, nem tão sutis, que os idosos não importam mais. O que damos hoje aos idosos é o que receberemos amanhã. Pode ter certeza disso. A sociedade que minimiza a morte dos idosos esqueceu que foi construída por aqueles idosos, aqueles que hoje se tornaram um número que olhamos com certo estupor e à distância, sentindo falsamente a certeza de que não vamos tocar. Foram esses anciãos que lutaram por muitas das liberdades que hoje nós desfrutamos. Aqueles que pegaram os pedaços de sucatas de muitas famílias durante a crise e os que agora cuidam dos seus netos. Embora isso possa significar uma sentença de morte, porque essas crianças estão com as aulas suspensas. Portanto, mesmo que seja a lei da vida que os idosos nos abandonem primeiro, eu não posso deixar de estremecer aqueles idosos que ninguém leva em consideração. Para os meus idosos e também sozinho, porque todos atingimos a velhice, incluindo aqueles que hoje se orgulham de juventude e extraem músculos de imunidade. E embora seja verdade que a morte de crianças e jovens está se movendo, isso não nos dá o direito de minimizar a perda daqueles que viveram mais tempo. Toda a vida conta. Esquecer sobre isso nos entorpece e perigosamente nos aproxima da sociedade distópica que Luiz Laure desenhou. Portanto, não posso deixar de estremecer ao pensar que eu moro numa sociedade que parece se importar mais com os slogans de economia do que com a vida. Numa sociedade em que o progresso é metido em termos de PIB e tecnologia, em vez de falar sobre bem-estar e saúde para todos e cada um dos seus membros. E por isso que também encontro um calafrio com o qual se diz que apenas coronavírus afeta seriamente os idosos. Quase
verdade porque os jovens e as saudáveis também morrem, como indicado pelo maior estudo realizado até agora. E as com patologias anteriores, embora sob o guarda-chuva de patologias anteriores, não oculte doenças terríveis, mas problemas tão comuns quanto hipertensão e diabetes. Como o próprio Ministério da Saúde reconheceu. Na Espanha, por exemplo, 16,5 milhões de pessoas sofrem de hipertensão, segundo a Sociedade Espanhola de Cardiologia. E 5,3 milhões têm diabetes, segundo a Fundação Diabetes. E eles não são tão velhos. Isso significa que essa luta pertence a todos e não uma luta pela sobrevivência individual, mas pela sobrevivência coletiva, pela sobrevivência dos grupos mais vulneráveis e pela sobrevivência do que resta dos seres humanos em cada um de nós. Porque, embora seja verdade que em circunstâncias extremas, a pior das pessoas vem à tona. E o melhor que cada um de nós temos lá dentro também vem à tona. A decisão é nossa. Então hoje eu levanto a minha voz para os idosos, porque aqueles velhos que não podem levantá-lo, e porque eles não podem, ou porque eles não querem, ou talvez porque tenham a sabedoria que os anos lhe dão, e sabem que aprenderemos a lição quando a vida se encarregar de colocar cada um no seu lugar. Embora talvez o meu seja apenas um grito que não ecoará em uma sociedade muito endurecida e individualista, que foi surda a tudo que não seja seu egoísmo narcísico. Esse texto forte, pesado, mas verdadeiro, ele foi redigido numa clínica de psicologia por Viviane Reggio. Vamos cuidar dos idosos, vamos cuidar das crianças, vamos nos cuidar. Até mais.